Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia que Deus nos propôs. Estamos aqui firmes e fortes nesta manhã de sexta-feira e eu creio e tenho a certeza absoluta que Deus vai falar com todos vocês. Vamos para o capítulo 2, o capítulo 3 de Marcos, de João Marcos, né? Então, nós vamos ler aqui e ver a autoridade de Jesus sobre o pecado e a lei. No verso 1 até o verso 12, ele cura aquele paralítico. E a autoridade do Senhor Jesus está sobre tudo e todos. Jesus ele vai perdoar os pecados daquele paralítico e depois, somente depois, vai trazer a cura. Então, aos olhos dos fariseus, dos hipócritas daquela época, ninguém podia perdoar pecado a não ser Deus. Mas Jesus é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. E isso é muito forte. Então, no verso 5, você vê que a expectativa de todas aquelas pessoas era só ver a cura daquele homem, que Jesus ia curar ele. Mas Jesus não apenas curou, mas em primeiro lugar perdoou e depois curou. Então a cura ela acontece no mundo espiritual. Então, quando os pecados são perdoados, quando a pessoa ela se reconcilia com Deus, quando a pessoa ela se volta para Deus e tem o seu coração limpo, transformado, as outras coisas na sua vida passam a ser acrescentada. E foi essa a fé que o Senhor Jesus passou para aquele paralítico. Primeiro, perdoou seus pecados e falou, vai e não peques mais. E logo em seguida, ele curou aquele homem. Então, isso é muito forte, porque há um posicionamento. Aquele paralítico também, ele se posicionou, e aí vem a manifestação do poder de Deus. O verso 13 ao verso 17, Jesus chama o Levi, e Jesus também, ele tinha esse costume de comer com os pecadores. Então, o problema não é você comer com os pecadores. O problema é você ser influenciado pelaquilo que a pessoa faz e as suas atitudes. Então, a luz, ela só brilha nas trevas. E por isso Jesus, ele comia com os pecadores, porque nós somos o sal da terra e a luz só brilha nas trevas. Então nós temos que brilhar. Brilhar na onde, pastor? Sobre as trevas. E foi ali, almoçando com os pecadores, que Jesus foi muito criticado. Foi ali que ele avistou Levi, né, um coletor de impostos, não era bem visto pelos judeus, e Jesus vai se assentar e comer com os publicanos, os pecadores, né, desafiando a tradição. Então, Jesus aqui tem as suas estratégias e algo glorioso. Ele acendeu a ira de todas aquelas pessoas, assentou com os pecadores. Então, guarda isso. Não é você sentar, é você ser influenciado. Tome muito cuidado, porque nós não podemos ser influenciados. Nós temos que influenciar a vida das pessoas. Eu só posso levar as pessoas para a igreja quando eu converso com os pecadores. Quando eu estou ali no meio deles, influenciando eles no caminho certo, que é a presença de Deus. Escreva aí, você que está me acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Márcia, lá de Praia Grande, que Deus abençoe. E escreva aí, escreva aí, a luz só pode brilhar nas trevas. Amém? Mas você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, os lugares que você vai. Aqui Jesus, ele deu um exemplo, algo glorioso. Então, e tanto é que ali ele encontrou Levi. No verso 18 até o verso 28, tem a discussão, né, do jejum e também acerca do sábado. Pastor, que discussão é essa? O jejum não é para mudar o coração de Deus. O jejum é para mudar o nosso coração. Os religiosos guardavam o sábado. Jesus curava no sábado. E por isso que nós estamos aqui. Jesus sempre quebrou os protocolos. Então nós temos que quebrar também os protocolos. Teve um homem da mão mirrada, ele foi curado no sábado. Então, o que nós aprendemos, tanto do jejum como no sábado? Todos nós temos que ter um dia de descanso,
um dia que você vai estar ali descansando com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos e desfrutando da sua família. Foi isso que Jesus ensinou. No passado eles guardavam o sábado e a igreja primitiva passou o domingo, e até hoje o domingo na igreja é o dia especial. O domingo é o dia do Senhor. Não significa que o domingo vai ser a sua folga, o seu dia de descanso. Muitas são as pessoas que o dia de descanso é na segunda, outros na terça, outros na quarta, e assim vai. Mas o mais importante aqui é que você venha ter um dia de descanso. Jesus era muito questionado. Então, como eu falei, a igreja primitiva era no domingo. Então, eles colocavam sempre o sábado acima das pessoas. E o sábado não pode ficar acima das pessoas. Tanto é que Jesus, ele fazia maravilhas. E era conhecido como o Senhor do sábado. E vamos chegar lá. No verso 23, ele explica que o jejum não é para mudar o coração de Deus, mas é para mudar o nosso coração e para que eu e você, para que nós venhamos ter também uma intimidade com Deus. Vamos para o capítulo 3. Você conseguiu ler o capítulo 3? Amém. Eu guardei isso daqui, hein? A luz só brilha nas trevas. Eita glória! Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 nós temos que refletir isso aqui é a missão do Senhor Jesus, do verso 1 até o verso 6. Ele cura esse homem da mão atrofiada, e justamente ele cura esse homem da mão atrofiada no sábado. Então, para muitas pessoas ali, Jesus estava afrontando o povo judeu, né? E vão conspirar contra ele. Então, olha só o que é a religiosidade. É preferível aquele homem continuar doente, é preferível aquele homem morrer, sofrer, do que ser curado. Então ali eles começaram a conspirar contra o Senhor Jesus, a armar contra ele, só porque ele curou no dia de sábado. Olha só o que é a religiosidade. Do verso 7 ao verso 12, que eu quero ler aqui para você, o capítulo 3, do verso 7 ao verso 12, que diz assim: Jesus é procurado por uma grande multidão, glória a Deus. Deixa eu ler do 7 até o 12. Vamos lá. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia e de Jerusalém e de Idúmia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que ele preparasse um pequeno barco para evitar que os comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que as pessoas sofriam de doenças, ficavam empurrando para conseguir tocar nele. Então as pessoas vinham somente para tocar no Senhor Jesus. Lembra da mulher hemorrágica? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, ficarei curado? Então, só de tocar, e diz assim, sempre que os espíritos imundos vinham, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele dava ordem severas para que não dissessem que era quem ele era. Ele até falava: não precisa falar quem eu sou. Você vê que a humildade procede à honra, né? Então, Jesus aqui, ele estava curando muito, só das pessoas tocarem nele já eram curadas. E viam muitas pessoas circunvizinhas, vinha muitas pessoas da Judéia, vinha muitas pessoas da Galileia para receber a cura. E está aqui a escolha dos 12, também é algo glorioso. E eu gravei isso daqui, essa escolha dos 12 também é algo muito forte. Porque antes da gente tomar uma atitude, até mesmo antes da gente escolher alguém, ou tomar uma atitude financeira, ou espiritual, ou qualquer coisa da sua vida, nós temos que orar.
E está aqui a escolha dos 12. Diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 designados apóstolos, para que estivessem com ele, enviasse a pregar. Então, antes de Jesus escolher, subiu o monte, orou e Deus testificou no coração do Senhor Jesus. Sempre é bom a gente, antes de fazer qualquer escolha ou tomar qualquer decisão, a gente tem que falar com Deus e Deus tem que testificar em nossos corações. Essa foi a escolha dos 12 no monte, que ele buscou uma orientação, um momento de escolher a equipe dele. Porque tem até uma música, né? O desejo, a gente é levado pelo desejo de crescer e muitas das vezes acaba até escolhendo pessoas que não era para estar no nosso meio. Pela empolgação, pelo entusiasmo e pelo desejo de crescer. Precisa de obreiro, precisa de voluntário, precisa... Aí a gente acaba se precipitando. Mas a gente tem que orar. É uma verdade, porque quando a gente ora e Deus mostra aquela pessoa, ela vai dar muitos frutos. No verso 20 até o verso 35, fala aqui sobre o pecado. Eles estavam falando aqui acerca de algo aqui muito forte, que chamaram até Jesus de Beuzebu, e isso daqui é muito forte, está aqui, ó. 25, deixa eu achar aqui para vocês. Vamos para o 23. Então Jesus os chamou, eles falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Você sabe que demônio não expulsa demônio. É uma verdade, é só o poder de Deus. Mas eles estavam chamando Jesus de Beuzebu porque ele curava, porque ele expulsava os demônios. Então Jesus falou para ele: Satanás expulsa Satanás? Demônio expulsa demônio? Não. E Jesus falou assim, ó, que eles estavam dizendo aqui, ó, no verso 22, e o mestre da lei, que havia descido de Jerusalém, lhe diziam: ele está com Beuzebu, pelo príncipe de demônios, é que ele expulsa os demônios. Amém? Então, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Amém? Então aqui é muito forte. No verso 31, fala da mãe e dos irmãos do Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu Maria, ela foi usada e o Espírito Santo que gerou o Senhor Jesus. E depois Maria teve uma vida normal. Teve os irmãos Judas, era o irmão, não aquele que traiu, Judas, que era o irmão de Jesus, que diz aqui a palavra de Deus, os irmãos de Jesus, tal, havia muita gente ao redor, e a mãe dele, tal, e fala aqui de Judas, e se eu não me engano ele tinha outro irmão também. Então, olha só para você ver que muitas são as pessoas que elas nem sabem disso. Mas Jesus teve, Maria teve uma vida normal com José. E teve uma família normal também, que teve Jesus gerado pelo Espírito Santo e os seus irmãos. Então, isso daqui é muito forte mesmo. Então, o povo que vivia ali na apostasia. O verso 31 que diz assim, ó, olha só. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles diziam: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao redor e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos, que faz a vontade do meu Deus. Amém? Isso aqui é muito forte. E tem a parábola do semeador. Deixa eu ver aqui a parábola. Não, a parábola do semeador é no capítulo 4, que na segunda-feira nós vamos estar aqui juntos, né? Então, Judas e Tiago, que eram os irmãos de Jesus, eles também não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus.
mas tanto é que quando Jesus ressuscitou o terceiro dia e apareceu para 500 pessoas, apareceu para Tiago e também apareceu para Judas. E é muito forte. Amém? Vamos ficando por aqui. Hoje terminamos o capítulo 3 e na segunda-feira vamos retomar capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer aqui uma convocação geral para todos vocês. Domingo agora, Santa Ceia e Natanael 3, que nós vamos estar na fé. E assim como Felipe convidou Natanael, nós estamos sendo boca de Deus e o canal da bênção para convidar muitas pessoas desagrejadas, afastadas e perdidas da casa de Deus. Nós vamos fazer um cultaço muito abençoado e você é meu convidado especial. Avenida Guapira, 815, às 9 horas da manhã. Eu aguardo neste domingo por todos vocês. Até mais. Deus abençoe a todos.